Alô, sou o pastor Sandro Gomes. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal para trazer-lhe uma mensagem. Hoje a nossa mensagem tem a ver com a morte de Estevão, o primeiro mártir da história da Igreja Cristã. E está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que é o 44º livro da Bíblia, o 5º livro do Novo Testamento, escrito pelo médico evangelista Lucas, o qual escreveu os primeiros anos da Igreja Cristã, que abrange um período de uns 38 anos. Aqui no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os seus ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Interessante que o contexto deste próprio capítulo nos fala que Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja. Quando houve um probleminha relacionado com assistência às viúvas judias de cultura grega, os apóstolos ordenaram que escolhesse dentre eles, aqueles que estavam trazendo este problema, 7 homens sábios que tivessem boa reputação. Em suma, Estevão fez parte dos 7 diáconos. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão, ele começou a pregar o Evangelho. E a palavra de Deus nos diz que ele foi levado até o Sinédrio, até um tribunal dos judeus, e Deus o usou com grande sabedoria, de forma que ele pregou um sermão extraordinário. O sermão inicia-se falando que o Deus da glória havia chamado Abraão desde Ur dos Caldeus. E ele vai passando praticamente por toda a história de Israel e chega um momento em que ele afirma que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, no sentido de reconhecer que Deus, ele é aquele que estava, inclusive, levantando os pregadores para saírem das 4 paredes e anunciar o Evangelho. Estevão teve uma visão mundial. E também disse que aqueles que estavam se opondo ao Evangelho, eles eram de dura cerviz. Ou seja, logo após o pescoço, tem a própria cerviz no sentido de dureza. E eles eram incircuncisos também, tanto de ouvidos, como também de coração. Eles estavam endurecidos. E por causa disto, a Bíblia diz que eles ficaram enfurecidos no próprio coração. E a Bíblia diz que Estevão, antes de ser apedrejado, ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Ele viu o resplendor, certamente um fulgor glorioso. E ele também viu Jesus, que estava à sua direita, à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz que ele declarou: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e se levantaram contra o pregador.
o apedrejaram, levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. E a palavra de Deus nos diz que deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que justamente Saulo, que era um discípulo de Gamaliel e que não conseguiu sobrepor a sabedoria de Estevão, e a Bíblia diz que a partir daí, este próprio Saulo, que consentia na morte de Estevão, e naquela ocasião surgiu a primeira perseguição à igreja de uma maneira terrível. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E a Bíblia diz que esse Saulo, ele assolava a igreja, ele perseguia, prendia, ordenava que eles blasfemassem de uma forma terrível. Eu coloquei aqui, hoje em minha reflexão, meditando sobre este texto, um pensamento. E eu escrevi: a perseguição foi o álcool de Deus para acender a chama da evangelização. Muitas vezes Deus permite certas perseguições para que saiamos da nossa zona de conforto, porque Jerusalém já estava cheia da palavra, do ensino, do evangelho. E aí, evidentemente, Deus permitiu a perseguição. Deus não se agrada, evidentemente. A Bíblia diz: vamos orar para que tenhamos vida sossegada. Mas o próprio Paulo, que diz assim, para que oremos pelas autoridades, também diz que aquele que quer servir a Deus piedosamente padecerá perseguição. Mas a Bíblia diz que por causa desta perseguição, um outro diácono, que já estava se destacando como um grande evangelista, no versículo 4, no capítulo 8 do próprio livro, diz que eles foram se dispersando, pregando a palavra de Deus, os discípulos, só os apóstolos ficaram em Jerusalém. E a Bíblia diz que Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então o evangelho foi se expandindo. O evangelho. E no capítulo 9, por exemplo, diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu cartas, respaldo para ir até Damasco perseguir os crentes. Mas foi justamente aqui neste capítulo que diz que ele viu um resplendor tão forte que ele ficou cego. E em Atos capítulo 22, em Atos capítulo 26, ele conta o testemunho dele, que foi uma voz que lhe falou na língua dos seus pais, em hebraico. Como também por volta de meio-dia. E ele ficou cego por 3 dias. E foi aí que Deus falou a um discípulo de Damasco chamado Ananias, que fosse até a casa de uma certa pessoa, e Deus já tinha mostrado, inclusive, a Saulo, que alguém chegaria lá, e chegou realmente. Orou por ele. Ele fora curado, cheio do Espírito Santo. E como ele usava 2 nomes, porque tinha cidadania romana e era um judeu, Saulo e também Paulo. E verdadeiramente a chama do evangelho, o poder do evangelho alcançou o jovem Saulo. E eu quero finalizar esta breve mensagem dizendo que verdadeiramente o álcool, não é, da perseguição, ou a gasolina da perseguição, levanta a chama da evangelização. Porque a palavra de Deus nos diz no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, que então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Estevão foi atribulado, ele foi martirizado, foi o primeiro mártir da igreja. Se espalharam até a Fenícia. Então os discípulos foram se dispersando. Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas também a Bíblia diz que depois, alguns que também, na verdade, eram de Chipre, porque a ilha de Chipre
era uma ilha que tinha cultura grega, eles anunciaram também o evangelho aos gregos, anunciaram o Senhor Jesus. Portanto, eu quero finalizar esta mensagem dizendo que Estevão, segundo o historiador Jesse Lime, foi o primeiro pregador que teve uma visão além das fronteiras de Israel. Ele teve uma visão. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas era necessário expandir, e por causa disso, também ele foi martirizado. Nós possamos entender, como disse Leonardo Ravenhill, precisamos de mais unção nos púlpitos, como Estevão era um pregador ungido, e mais ação nos bancos. Precisamos sair, pregar o evangelho. Independente da perseguição, precisamos anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe, em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo, próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.